Olá, olá, olá! Voltei com o que eu venho aprendendo a respeito do poder do agora nos grupos de estudo. Hoje a gente vai falar do capítulo 3, que o título é Entrando Profundamente no Agora. E como a gente aprende não só com o conteúdo, mas também com o processo em si, né? Eu venho aqui fazer uma outra observação antes da gente entrar no conteúdo do capítulo. Nesse terceiro capítulo, eu senti, e algumas outras pessoas que fazem parte dos grupos de estudo também trouxeram isso, de que assim, poxa, no terceiro capítulo ele continua falando a mesma coisa, não se identifique com a mente, não se identifique com a mente, não se identifique com a mente, tá bom? Lembra que eu falei isso lá na introdução? Que assim, ali já tava a essência do livro, e é verdade. Só que assim, ele vai trazendo exemplos de quando é que a gente se identifica com a mente, para ficar mais fácil da gente observar isso no nosso dia a dia. É necessário, é um conteúdo necessário. Então, assim, fica calmo que tem 10 capítulos e ao longo desses 10 capítulos vai vir sim outras aplicações, né? A gente vai falar da realidade manifesta e da não manifesta, é lindo, a respeito do silêncio e do vazio. A gente vai falar a respeito da entrega, a gente vai falar a respeito de masculino, feminino e das relações. A gente vai falar do trabalho corporal para ficar na presença, sabe? Adoro essa parte, terapeuta corporal que sou, né? Então, tem um tanto de coisa legal, sim, aí pela frente, né? Assim, com o tempo, à medida em que a gente avança no estudo, essas peças vão se encaixando num mosaico que fica bem bonito, assim, e que dá vontade demais em mim dá, né? É isso. Esse mesmo processo do jogo do ego e da mente acontece também no Vipassana. Para quem não conhece, Vipassana é uma técnica de meditação que oferece um curso de 10 dias para quem quer se iniciar nessa prática, né? Esses 10 dias acontecem no silêncio. E assim, uma delícia. Eu achei transformador, assim, libertador. Mas tem um lance que acontece no terceiro dia em que a gente estuda isso lá, né? Assim, primeiro é um lugar do ego, tá se sentindo ameaçado, tá vendo que vai ser descoberto, entendeu? Vão cair as máscaras e ele fica, ai, eu quero sair daqui, né? Isso acontece. Terceiro dia do Vipassana, no terceiro capítulo aqui no Poder do Agora. Outra coisa que rola também é da nossa mente ficar querendo. Lembra? A gente falou, né, que a mente é um bichinho insaciável, tá sempre procurando o que fazer. E se não tem nada para fazer, ela inventa, né? Então a gente fica batendo no mesmo conteúdo. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, a mente fala, tá bom, já entendi, o que mais que tem? O que mais que tem? Tá, já entendeu, mas será que você já tá fazendo isso? Então, vamos manter o tema na pauta até conseguir fazê-lo, sabe, internalizar, né? Essa proposta. Eu imagino que seja essa proposta. Essa é assim que eu me proponho, né, para poder me manter motivada e seguir no estudo, porque para mim funcionou. É isso aí. Muito bem, vamos para o conteúdo do livro então. O primeiro tópico desse capítulo, entrando profundamente no agora, é o capítulo que fala a respeito da mente. Deixa eu olhar o nome dele aqui direitinho, ó. Não busque o seu eu interior dentro da mente. O que ele quer dizer com isso, né? Assim, então eu ainda preciso estudar muito a respeito da minha mente para parar de me identificar com ela? Não, não precisa estudar muito da mente. Quem estuda muito da mente pode vir a se tornar um ótimo psicólogo, mas não necessariamente vai se libertar da mente. O Jung fala: um problema não pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. Ou seja, você não vai resolver as suas questões de se identificar com a mente estudando a mente. É outro passo que tem que dar para poder deixar de se identificar com a mente e ocupar um outro lugar nesse teu processo de quem eu sou. Agora o tópico é o fim da ilusão do tempo. Para quê? Porque o fim da ilusão da mente é o fim da ilusão do tempo. Mente e tempo são inseparáveis. A mente funciona, lembra? Com base no que ela aprendeu no passado e com base no que ela quer para o futuro. É um conto que ilustra bem
essa passagem é um conto que a Ana Lívia trouxe pra gente num dos grupos, que é a história de dois monges que estavam em peregrinação e que ambos haviam feito um voto de castidade bem austero, de nem tocar em uma mulher. E nessa peregrinação que eles vinham fazendo, eles estavam atravessando um rio quando eles ouviram ali muito próximo deles uma mulher gritando, se afogando, desesperada. Um dos monges não teve dúvida, levantou a batinha dele, foi lá, pegou a mulher, carregou ela no colo e atravessou o rio com ela. Levou a mulher pro lado de lá. E o outro ficou olhando, como assim, que é isso? Ele pegou numa mulher, ele carregou a mulher do outro lado. Ficou com esses pensamentos e eles seguiram um caminho. Andaram, depois de 3 dias e 3 noites, o monge perguntou para aquele que tinha carregado a mulher: me perdoa, vou quebrar o meu voto de silêncio, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Quero saber como é que você está se sentindo a respeito de ter quebrado o voto de castidade e ter carregado aquela mulher. O outro olhou bem para ele, também quebrou seu voto de silêncio e respondeu: eu sinto muito que você continue carregando aquela mulher até agora. Entendeu o que é a ilusão do tempo? Entendeu o que é a mente trabalhando dentro da ilusão do tempo? Foi um evento que aconteceu lá no passado. E às vezes a gente tem, né, aqui as nossas, né? Acontece alguma coisa, uma pessoa falou aquilo, deixou de fazer aquilo, fulaninho fez não sei o quê, sabe? Aí fica aquilo na cabeça. Né? Isso é mente, isso é ilusão do tempo. Você está trazendo o passado para o teu momento presente. Se é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser resolvido, então bota a presença ali naquilo, entende o que aconteceu e vai lá e faz alguma coisa, resolve. Mas não, isso aí é lugar da mente. Isso aí é a ilusão do tempo. Próximo tópico. Nada existe fora do agora. Vamos lá. Passado. O passado aconteceu quando era agora. E eu lembro do passado e trago essas imagens quando? Agora. Só tem agora. Mesma coisa para o futuro. O que é futuro? O futuro vai ser quando for agora. Eu consigo imaginar o futuro quando? Só agora. Só existe o agora. Quem consegue entender isso não é a mente. É o eu verdadeiro, é o ser. Quando a gente vai se libertando dessa ilusão de tempo, a gente vai permanecendo mais identificado, centrado no ser. Quando a gente vai se libertando da ilusão do tempo, a gente para de viver em passado e futuro e passa a viver na presença. A chave para a dimensão espiritual é o nome do próximo tópico. E aqui o Eckhart fala a respeito de quando a nossa vida está em risco, a nossa ou de alguém que a gente ama. E o quanto a mente nesse momento para de ficar fazendo ruído e a gente fica esperto, presente, de verdade ali. E ali a gente consegue acessar uma potência que a gente nem imaginava que conseguiria acessar. Muitas vezes conseguindo resolver esse risco de vida. Quem não tem história para contar a esse respeito? Hein? Pois é. Então, isso também se dá quando a gente pratica esportes radicais. Né, assim, aquele nível de adrenalina, aquele nível de tensão e qualquer falta de atenção pode significar um acidente perigoso. Então, o risco é a pessoa, se viciar nesse tipo de atividade, né? É algo que a gente precisa ficar atento.
mas que é um lugar onde você não tá preocupado com as coisas da vida, você não tá lembrando o que tem para fazer na segunda-feira, você não tá pensando em agenda, você não tá pensando em conta, você não tá pensando em problema para resolver. Você tá ali, né, saltando de paraquedas. É isso. Mas por que a gente está falando disso a respeito da dimensão espiritual? Por conta do valor que tem a presença, né? E diversas tradições vêm falando disso. Mas parece que a gente não deu a devida atenção a esses ensinamentos, a gente ainda não transformou esses ensinamentos em prática, né? Tem uma frase na Bíblia que fala: deixe que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. No ditado, né? Futuro a Deus pertence, por aí, né? Tem uma pergunta do Zen que diz: é o Zen? O que tá te faltando nesse exato momento? Para buscar a resposta para essa pergunta. O que tá te faltando nesse exato momento? É uma pergunta poderosa que traz a gente para o presente, para o agora. E uma outra frente que o Eckhart cita no livro é a do sufismo. Né? Tem uma frase do Rumi que fala que passado e futuro são o que mais oculta Deus da nossa vida. Acessando o poder do agora. O exemplo que é trazido no livro é de um senhor que estava contemplando uma árvore. E aí ele se deu conta de um colorido diferente. Começou a perceber emanações de energia. Ele sentiu a presença da árvore. É algo que é difícil de descrever, mas que você pode acessar se você se propuser a contemplar a natureza. A mente não consegue compreender isso. A mente não consegue conhecer a árvore. É só o ser que consegue se conectar dessa forma e conhecer a verdadeira presença que se apresenta pra gente. É só a partir do ser, não é a partir da mente. Que a gente possa conseguir ter essas experiências, mas permanecer mais tempo nesse estado de presença. Isso vai trazer muita saúde para nós todos. Que a gente possa se manter no lugar do observador, com relação ao mundo e com relação a nós mesmos. Que a gente possa não se identificar com as coisas que a gente pensa e com as coisas que a gente sente. Dessa forma, a gente vai perceber o quanto a nossa postura com relação às coisas que acontecem é muito melhor, é muito mais amena e tem muito mais qualidade. Porque a gente está nesse lugar de observador. Isso não vai te atrapalhar a usar a sua mente. Pelo contrário, quando você precisar resolver alguma questão que se apresenta, ou quando você se propuser fazer um plano, a sua mente vai estar muito mais alerta, focada e vai desempenhar o papel dela muito melhor, livre de todos aqueles ruídos de passado e de futuro. Abandonando o tempo psicológico. Então, tempo cronológico. Abandonando o tempo psicológico. Vamos entender o que é esse cara, né? Tempo cronológico é aquele tempo do relógio que eu uso para resolver as coisas, as questões práticas da vida. Beleza. Tempo psicológico é quando eu fico carregando as coisas que já aconteceram ou que eu quero que aconteçam e fico povoando o meu momento presente com essas coisas de passado e de futuro. Isso é o que o Eckhart propõe como tempo psicológico. Por exemplo, não quer dizer que a gente não vai mais fazer plano. Vai lá e desenha seus planos, traça seus objetivos e o que você precisa fazer para chegar lá. Legal. Mas se você ficar colocando o seu foco, a sua atenção, a sua energia em quando eu estiver na minha casa, em quando eu for casada, em quando eu tiver um namorado, em quando eu tiver um filho, você tá mais lá do que aqui. E aí você não tá vivendo na sua presença. A proposta é a gente aproveitar o que precisa ser feito agora, colocar a nossa atenção nas etapas
que esse objetivo propõe? No momento do plano que precisa ser executado agora, qual é a etapa que precisa acontecer? E eu dedicar minha atenção para isso. Quando eu estou presente, eu consigo vivenciar um milagre da vida, eu consigo sentir isso em mim. E aí, alcançar ou não um determinado objetivo passa a ser secundário, porque tudo que eu preciso já está presente. A insanidade do tempo psicológico. Esse aqui é mais pesado, hein? Então, Eckhart traz que essa é uma doença, não é individual, é uma doença coletiva. Algo que cria ideologias, onde se pratica a premissa de que os fins justificam os meios, de que pela promessa de um futuro melhor, as pessoas sacrificam o momento presente, vivendo um verdadeiro inferno. Essa é a insanidade do tempo psicológico. Você vive querendo estar em um outro lugar que não o que você já está? Você considera o momento presente como uma etapa para chegar em algum outro objetivo no futuro? Essa é a insanidade. Quando a gente vive nesse tempo psicológico e não no momento presente, no verdadeiro agora, a nossa vida perde o brilho. A gente deixa de estar em contato com a nossa força verdadeira. A gente passa a operar como se fosse robô, seguindo um roteiro. Isso não é você. A negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. Vamos lá. A gente só vai conseguir construir um futuro diferente quando a gente estiver mais presente no momento do agora. Quando a gente passar a construir uma realidade presente diferente, aí o futuro vai ser diferente. E eu só vou conseguir fazer isso me libertando da minha mente, me libertando dos padrões que cada um de nós e nós todos juntos, enquanto coletivos, aprendemos. Porque a gente se repete. Quando eu estou na presença, eu tenho a oportunidade de dissolver esses padrões e atuar a partir do meu eu verdadeiro, a partir do ser. E aí sim construir um futuro diferente. No livro, o Eckhart traz o exemplo da bomba atômica. Nossa, que evolução, o desenvolvimento, né, da física nuclear. Mais ou menos. Enquanto isso for usado para matar, não mudou nada. Matar com um porrete ou matar com uma bomba atômica é tudo matar. E aí você não está construindo um futuro diferente, não. Não vai haver um momento livre de problemas. Sabe, aquela hora que você vai, ai pronto, agora minha vida está inteira resolvida, agora eu posso sentar aqui no banco da praça, igual o Eckhart fez na introdução do livro, né? Posso sentar aqui no banco da praça e viver o momento presente para sempre. Esquece, isso não vai acontecer. Enquanto houver mente, enquanto houver tempo, vai ter problema, vai ter situação de vida, vai ter coisas que se apresentam que a gente precisa lidar. A questão é não se identificar com elas. Aí, esse momento, sim, é agora. Próximo tópico. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Então, todas as justificativas que a gente encontra para dizer por que a gente não está bem no momento presente, primeiro, mostram o quanto a gente não está no momento presente e o quanto a gente ainda está envolto no tempo psicológico. Quem está no momento presente de verdade não tem justificativa, tá bem, não precisa justificar nada. O Eckhart propõe usarmos a expressão situação de vida para explicar a respeito dessas situações que se apresentam num ambiente manifesto. Essas coisas que são impermanentes, essas coisas que são criadas pela mente. Isso não é vida, isso é situação de vida. A vida de verdade está mais no interior disso. A vida de verdade é aquela que a gente pode sentir. É a partir da qual a gente consegue observar. É onde existe um espaço para tudo isso que se apresenta no momento presente poder existir. É onde existe o silêncio, que permite com que todos os sons aconteçam.
Esse lugar é a vida de verdade. É aí onde está a nossa vibração, a nossa força, a nossa potência, a nossa presença. Todos os problemas são ilusões da mente. Olha isso. Então, Eckhart diz que se a gente estivesse no paraíso, não ia demorar muito para a gente inventar um problema. Para mim vem a imagem do casamento, sabe? A noiva linda, o lugar uma delícia, comida então perfeita. E aí alguém vem reclamar que a azeitona da farofa tava com caroço, sabe? É isso. O problema é quando a gente tenta resolver mentalmente uma situação. É a forma como a mente lida com as situações que se apresentam. Ela cria problemas. Se a gente está atuando a partir da nossa presença, não é um problema, é uma situação que tem para se resolver. Foram dados aí alguns exemplos a respeito de situações de risco de vida, né? Onde a mente fica quietinha e dá lugar à presença, que atua a partir de uma força muito maior. Algumas pessoas ficam bem revoltadas quando você diz isso, né? Que todos os problemas são ilusões da sua mente. Como assim? Eu aqui cheio de conta para pagar, eu aqui desempregado, eu aqui doente. Você falando que problema é uma ilusão da minha mente, né? O Eckhart diz que é isso. E que essas pessoas geralmente constroem a sua identidade com base em problemas que já foram, problemas que existem, a maneira delas mental de lidar com as situações de vida, e elas se identificam com esses problemas e constroem a sua história com base nisso, né? Todos nós precisamos lidar com várias situações que se apresentam na vida, o tempo todo. E quanto mais a gente tenta resolver isso mentalmente, mais complexo isso fica e mais a gente se identifica com esses problemas, né? A proposta é a gente conseguir atuar nisso a partir da nossa presença. Um salto quântico na evolução da consciência. Simples assim. É sair desse estado de inconsciência para um estado de consciência. Enquanto o ser humano continuar atuando a partir da mente, criando problemas, se identificando com o sofrimento, está sujeito a se destruir enquanto raça. A alegria do ser. Último tópico. Então, presta atenção se o que você está fazendo com leveza, com espontaneidade, com naturalidade. Porque senão a vida vira um peso a ser carregado. E não é isso. Você não precisa necessariamente mudar o que você está fazendo. Você pode só mudar como você está fazendo isso. Que é aceitando o momento presente. É deixando de gerar resistência e, por conta disso, deixando de gerar sofrimento. É aceitando o momento presente, se entregando para ele. E fazendo da melhor forma aqui e agora aquilo que você pode fazer. Deixando de se apegar com o resultado que pode ser gerado. Se você está presente dessa forma, o resultado vai se apresentar. Confia. E nesse estado, você não depende mais de alcançar um resultado bom lá no futuro. Qual que é o objetivo a ser alcançado? Se você já está nesse estado, o resultado já foi alcançado, o objetivo já foi alcançado, que é de permanecer nesse estado de presença. É isso. A gente se vê então na semana que vem com o capítulo 4, combinado? Abraço para vocês e agradeço a companhia.